Show! Estamos iniciando essa live aqui pelo IBDP, aguardando a doutora Gisele para falar um pouquinho sobre os desafios da advocacia previdenciária. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Oi, Alexandre. Olá, que bom estarmos juntos. Estava comentando com o pessoal que está entrando, então, que nós estamos aqui para promover essa live aqui pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, nosso IBDP. Essa live tem como objetivo, né, doutora Gisele, de uma forma especial, ser comemorativa aí ao mês do advogado, né? O Dia do Advogado foi comemorado agora no dia 11. Por isso que a gente pretende falar um pouquinho sobre os desafios da advocacia previdenciária, né? Exatamente. A ideia é a gente trocar um pouco do que a gente tem vivido, né, Alexandre? Tanto na diretoria de ação judicial, quanto no dia a dia da advocacia dos nossos escritórios, para compartilhar com o pessoal o que a gente tem percebido dos desafios da advocacia previdenciária nos dias atuais. Mudou bastante desde que eu comecei, pelo menos eu vi até o processo eletrônico, né? Que foi, eu comecei antes, eu comecei em 98, então não tinha nem né, processo eletrônico, os juizados surgiram em 2001. E hoje em dia a gente tem outros desafios, INSS digital, meu INSS, as repercussões gerais, os IRDRs, né? Um monte de novidade que tem mudado a nossa atuação e nos obrigado a estar sempre atualizado e, e também a desenvolver estratégias para a gente poder atingir os nossos objetivos, né? Com certeza, com certeza. Eu ingressei um pouquinho depois de ti, né? Eu iniciei na advocacia em 2004, 2003, 2004 e já peguei a realidade do Juizado Especial Federal, né? Mas uma realidade completamente diferente da realidade de hoje, né? Uma fase digamos assim, de muitos festejos, né? Com o advento do Juizado Especial Federal, a possibilidade de pessoas que até então não tinham acesso à Justiça Federal poderem ingressar com as ações na Justiça Federal, né? Eu acho que o juizado ele cumpre esse papel, né, com maestria, ele tem esse papel de permitir que as pessoas possam entrar com as ações no âmbito federal, né? A realidade anterior era muito de competência delegada, né? E já entrei nessa fase, mas já é um bom período assim para a gente poder conversar e fazer um diagnóstico, porque tudo que se passou nesses 15, 16 anos, e no teu caso um pouquinho mais de tempo, a gente já passou por muitos momentos. Eu acho que o momento atual é um momento novo também, né? Um momento de retração econômica. A gente sabe que o cenário econômico interfere nas matérias de direito público, né? E o próprio juizado especial, as contestações que se fazem hoje com relação ao rito sumaríssimo, a competência absoluta. E está todo mundo muito perplexo aí. O que, que vai acontecer, né? Muitas novidades, né? Não só do novo CPC, que trouxe, por exemplo, o IRDR, que mudou alguns cenários, principalmente para a gente aqui na quarta região, que já está vivendo uma realidade de 20 IRDR já identificados, muitos de matéria previdenciária, também estão concorrendo com as repercussões gerais para suspender processo. Então, a gente tem vários IRDRs de temas bem genéricos, né, que abrangem muitos processos, então que a gente está vivendo com suspensão dos processos de uma forma muito significativa. E com a angústia do cliente que quer uma resposta, e muitas vezes não vai ter o julgamento do mérito, não vai ter análise do direito antes que se decida, às vezes, até questões incidentais, processuais, como foi o caso do tema do IRDR2, né, que falava sobre a questão da renúncia, das vincendas, para fins de delimitação Perfeito. do rito dos juizados, né, a possibilidade de escolha das pessoas que têm valores a receber, de militarem no juizado ou não, de requererem no juizado ou não, que foi resolvido já no âmbito do TRF da quarta, mas agora a gente está tendo uma realidade também nos IRDRs, nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, de recurso extraordinário e de recurso especial. E até uma discussão grande entre os magistrados se suspende ou não mantém suspensos os processos, se o fato do IRDR ter sido julgado, ainda que não tenha o trânsito em julgado do IRDR, que tenha recurso, se isso faz andar, então, os processos na quarta região já com a adoção desse entendimento, ou se não, se mantém os processos suspensos.
E há uma divergência, inclusive, dos próprios julgadores. Eles ainda não chegaram a conclusões exatas sobre isso, porque o próprio RDR é novo, né? É uma ferramenta muito nova. Claro. E a aplicação dele está sendo bem peculiar em cada tribunal até, né? Tem os regimentos internos estão tratando um pouco disso e alguns prevendo aceitação de forma diferenciada, o TRF da quarta sendo um precursor, né? Sendo uma base que vai ser seguida por muitos, que ainda não tem essa profundidade no tema, mas os IRDRs têm sido algo a gente conhecer e se preocupar. Inclusive, IRDR é um dos temas, é o tema da minha oficina no congresso do IBDP, né, que a gente vai ter agora em outubro, 18 e 19 de outubro, lá em Gramado. Até fica o convite para todos os colegas que desejem participar. Vai ser um local bem interessante de debates, de oficinas, que a gente vai poder trocar umas ideias mais objetivas com relação a esses recursos e como que isso tem interferido no dia a dia da advocacia providenciária. Com certeza, com certeza. Dando bem-vindo, boas-vindas aqui a doutora Jussara, de Manaus, coisa boa, né? Esse Brasilzão enorme, né? E a tecnologia nos permite encontros como esse. Doutora Rita, de Resende, no Rio. Nossa presidente Adriane, presente, que maravilha. Seja bem-vinda, presidente Adriane. E, Gisele, como tu estavas referindo, né? Eu gostei muito da forma como o Congresso Brasileiro foi modelado esse ano. A gente tem notado, a gente que já participa há alguns anos, que realmente as oficinas têm sido um dos pontos mais fortes do Congresso, porque permite a realização de uma palestra, não deixa de ser uma palestra, né? Tem toda a ritualística de uma palestra, mas, por outro lado, também traz junto com essa palestra um viés bastante assim de sala. Eu considero uma remodelagem total nesse congresso, principalmente pelo fato de que a gente vai ter as oficinas em maior peso, e eu entendo que isso agrega também bastante cientificidade ao congresso, né? Porque as oficinas permitem, né, uma cientificidade assim de sala de aula, um debate assim mais dialético. Querendo ou não, a oficina, apesar de haver a possibilidade das perguntas, elas às vezes elas são um pouco mais unilaterais, né? Elas não permitem tanto o diálogo ali no momento da palestra, né? E eu sinto que a oficina vai certamente permitir o IBDP cumprir talvez um dos seus principais papéis, né? Que é fortalecer o direito previdenciário, fortalecer os operadores dessa área do direito, promovendo, né, conhecimento, promovendo debates. E se a gente considerar que nos nossos eventos, nos eventos do nosso IBDP, nós temos tido assim uma presença maciça de procuradores federais, de juízes federais, de servidores do INSS, isso traz ao evento realmente um caráter, assim, na minha opinião, muito interessante, né? Não sei se tu vê dessa forma. Um debate com mais de uma posição, né? Então não tem só a opinião, às vezes, do advogado, não tem só a opinião do juiz, consegue trazer diversas ideias e, sem dúvida, a oficina, o fato de a gente conseguir ter um grupo menor, com um viés um pouco mais prático, né? Mais próximo de quem está assistindo, permite com que a gente tenha um debate bem mais profundo, assim, e de tratar muitas vezes algumas coisas que a gente tem visto e que numa palestra você acaba não conseguindo interromper o palestrante para daí fazer os questionamentos, né? Acaba ficando para o final, e na oficina tem mais o debate, um pouco mais de enfoque nessa parte da participação do público, né, que está assistindo com o palestrante, para que se possa, talvez, se chegar a conclusões ou a questionamentos mais específicos do tema, né. Uma coisa que eu tenho percebido muito na atuação judicial, em alguns casos, dependendo do tribunal, principalmente nos tribunais superiores, STJ de todos me parece, inclusive, pior do que o STF, que é o acesso aos julgadores, né? A gente tem visto ali na diretoria de atuação judicial, essa semana, por exemplo, semana passada, foi de muito desgaste de a gente tentar agendar horário com o ministro sobre um tema daí da TNU, nesse caso,
e com os ministros e com os julgadores, os juízes, né? De você conseguir falar com eles sobre o julgamento do tema da averbação de tempo, da utilização de tempo rural antes de 91, de passado. E a gente vê que alguns juízes foram fáceis de se agendar, a gente conseguiu agendar, e outros você não consegue falar nem com o assessor, né, Alexandre? E isso, Perfeito. debate de certos temas em tribunais superiores, seja na TNU, seja no STJ e no STF, acaba ficando com um viés muito mais econômico do que social e jurídico, né? Então, eles às vezes não sequer nos aceitam, né? O IBDP vai na figura de amicus curiae e as partes, muitas vezes, os advogados não conseguem, pela dificuldade de agendamento, estar presente para entregar memoriais, né? Alguns têm dificuldade econômica, inclusive, de estar presente para fazer sustentação oral, mas esse debate, às vezes, no Congresso acaba sendo uma forma de a gente conseguir levar a informação aos assessores. A gente, quem sabe, tem a participação de alguns ministros, né? Claro. E bastante a gente poder trazer um viés mais científico e até mais social ao direito previdenciário, porque a gente tem visto no STF, o STJ agora está entrando um pouco mais nisso, mas o STF tem muitos julgamentos nesse sentido, com um enfoque muito mais econômico do resultado das ações previdenciárias do que do direito constitucional, muitas vezes, que está sendo ali discutido. A gente chegou ao cúmulo, a meu ver, de ministro que não recebe o estudo econômico intimar a AGU, o INSS, para que apresente, né, esse estudo, para que ele leve em consideração na hora de julgamento. Então, agora não é só o INSS usando esses argumentos, é o ministro intimando, como foi o caso do ministro Gilmar Mendes, nas ações daquela da IC20, da regra de transição, com relação à forma de cálculo, ele intimou o INSS para apresentar estudos a respeito dos efeitos financeiros que essa revisão poderia ter para os cofres públicos, então, para que isso seja levado em consideração na hora de se gerar uma decisão com enfoque que deveria ser mais constitucional, a meu ver, né? E agora, em época de crise econômica, isso se agrava. O STJ, que tinha um viés um pouco mais analítico do direito, está também levando muito em consideração agora, né? A gente viu, eu pelo menos percebi um pouco de alteração na forma de julgamento do STJ e na análise de alguns processos. Isso dificulta dessas matérias, né? Ganhar dinheiro grau. Com certeza, com certeza. Eu concordo contigo, né? Bem-vindos aos novos colegas que estão entrando aqui, doutora Geraldine, doutora Maria Alice, doutor Felipe, doutor Sedeni. A colega Gislene pergunta por que estão cortando loas, né? E eu acho que tem muito a ver, Gisele, com o que tu referiste agora há pouco, né? Eu queria até te trazer uma provocação dentro da temática da nossa live, ver como é que tu está enxergando tudo isso, né? Porque nós já passamos por outros momentos de crise econômica no país, né? Esse não é o primeiro, talvez aí desde a Constituição Federal de 88, retrações econômicas aconteceram em outros momentos também, e a gente verifica que esses momentos de dificuldade econômica, eles acabam refletindo diretamente na nossa área do direito previdenciário, né? Que, querendo ou não, se comunica de forma muito expressiva com a economia, com o contexto econômico, né? E de fato, muita coisa mudou. De 2, 3 anos para cá, a realidade da advocacia previdenciária mudou por completo. Seja no âmbito administrativo, que a gente tem tido, né, essa realidade dos pentes finos, essa busca incessante por revisões de benefícios, quase como se o segurado muitas vezes fosse o culpado, digamos assim, por concessões imoderadas, sem fixação de data de cessação de benefícios, situações desse tipo. E no âmbito judicial a gente verifica também uma grande dificuldade, e ela é sempre presente, qualquer debate sobre advocacia previdenciária ela entra, que é o rito sumaríssimo, o nosso juizado especial federal, né? Principalmente passados aí esses quase 20 anos desde o advento dos juizados, a dificuldade que a gente tem com a produção das provas, né? E muito talvez do fortalecimento do Instituto do IRDR, né, dos incidentes,
de demandas repetitivas esteja relacionado justamente com a diferença de entendimento que os magistrados e as turmas recursais possuem com relação à matéria, relacionado ao entendimento que os tribunais regionais federais mantêm, né? Então, como é que tu enxergas tudo isso, Gisele, assim, pela tua experiência, por outros momentos, certamente, que tu vivenciasses no escritório, né? Que recentemente teve de aniversário, né? Eu acompanhei a publicação de vocês sobre o aniversário do escritório, sobre a atuação de vocês. Como é que o escritório de vocês tem encarado o momento atual e como é que tu enxergas assim o exercício da advocacia para os próximos anos? Chegasse a pensar sobre isso? Eu tenho me questionado bastante, assim. Eu acho que algumas adequações vão ser necessárias, a começar pelo próprio INSS digital e pelo meu INSS. O que eu percebi é que, a meu ver, pelo menos, né, as agências do INSS estão fechando as portas para o segurado, né? O segurado hoje em dia tem dificuldade de acesso à informação. Ele chega na agência e recebe uma senha para se virar na internet para achar seja lá o que ele quer. Né? Ele não está mais tendo resposta nas agências. Eles, através do meu INSS, se entregam uma senha provisória para que, muitas vezes, analfabetos ou pessoas que sequer têm acesso ao computador procurem na internet informações que eles têm dificuldade de achar. O INSS digital, que daí seria já peticionamento online, me parece um avanço. Vem facilitar a advocacia, um acesso um pouco mais fluido, né, que não demande a presença física do advogado na agência, é um ponto positivo. Mas a viabilidade de resposta disso e o ingresso dos pedidos, o aprimoramento do acesso aos tipos de requerimentos, porque a gente hoje em dia tem uma limitação muito grande no INSS digital, né? Exatamente. Isso tem que ser discutido, debatido e melhorado. Mas acho que o INSS digital é um avanço e vejo o meu INSS, da forma como está sendo implementado, um retrocesso. Ter acesso à internet, na internet, das informações sociais do segurado é ótimo. Agora, você impedir o acesso nas agências para um público de analfabetos, né? Ou até de analfabetos digitais, né? Porque Claro. não é só saber ler ou de saber... É você ter acesso a um computador, é você ter o conhecimento técnico. Não é fácil o acesso do meu INSS para o segurado, que às vezes mal tem conhecimento, né, de navegação básica no computador. Então, isso eu vejo como um retrocesso. O meu INSS é um avanço, mas a forma como ele está sendo implementado, ao meu ver, é um retrocesso. E daí, partindo para a questão judicial, né, eu vejo o IRDR como uma ferramenta. Eu ainda não tenho completa certeza se ela vai vir a longo prazo para o bem ou para o mal. Sem dúvida, foi para nós que estávamos acostumados com uma divergência de jurisprudência entre juizado e rito ordinário comum, uma forma de a gente tentar alguma segurança jurídica na resposta, porque eu não podia ter, como eu tinha antes, um sim no rito comum e um não no rito do juizado, dentro da mesma região, respostas válidas. Então, eu tinha alguém da causa mais e quem tinha menor de 60 salários mínimos que ia cair ia perder, né? Ou casos contrários. O meu IRDR2 ali, que eu ingressei aqui do escritório, foi para um cliente que queria continuar no juizado e não queria ficar, né? Que até foi uma... Era o inverso. Né? Eu não acredito, você quer ficar? Eu disse, eu quero. Porque naquele caso específico, o julgamento era favorável da turma recursal e o TRF é contrário. Mas realmente isso é complicado na visão sistêmica, né? Você não pode entender o processo sem a segurança jurídica daqueles que estão buscando uma resposta, né? A justiça não pode ser assim tão divergente. A uniformização é um ponto muito importante. Então, vejo o IRDR como uma ferramenta de uniformização. Me preocupa de ela ser usada, muitas vezes, para impedir acesso superior de alguns temas, né? Para matar temas que não têm debate suficiente no âmbito da região
Então, IRDR sendo protocolados ou instaurados de ofício de temas que ainda estão sendo muito debatidos, que ainda há muita divergência, né? E julgamentos de IRDR por maioria, e não uma maioria mais com impactos próximos, né? Então, aplicado no tema do IRDR, que vai ter temas que, na verdade, não deveriam ser pacificados. Um estudo vem com ferramentas interessantes que permitem o debate, inclusive com a sociedade. O ator ele poderia fazer audiência e ouvir profissionais, ouvir especialistas antes de levá-los. Aqui no território, eu acho que é uma ferramenta muito importante e deveria ser caso de RDR que traga o debate, não apenas arte toda, aos amigos que consigam aceitar. Para informações que ele tem que ser aprofundado antes. Vejo também que, com relação ao meu INSS, muitas associações e não bem orientadas por advogados estão se cadastrando no INSS digital. E como o INSS está dificultando o acesso nas agências, muitas entidades estão se cadastrando para terceirizar, digamos, o requerimento de aposentadorias, o protocolo, as informações, os acessos, que você não consegue acessar na agência e nem em casa, para alguma questão. E muitas vezes vão cair em entidades que não são idôneas e que podem induzir a erro muita gente. Tem um caso aqui na nossa que diz de defesa do consumidor, que saiu enviando carta ali, saiu enviando carta aposentados, vendendo revisão que não existe, cobrando que mais parcelando vários valores, né, para entrar com uma vieram aqui, um salário mínimo para todo aposentado direito, mas todo advogado sabe que a situação no momento não tem, né? Perfeito. Então, tá cortando um pouco a tua mensagem, não sei se é da conexão, mas acho que em linhas gerais a gente pode compreender, né, e tanto a opinião com relação ao RDR, quanto com relação ao meu INSS, essa questão envolvendo as entidades, né, e sim, não sei se os colegas me ouvem bem, mas eu tenho uma opinião muito parecida com a tua, Gisele. Tu sabes que uma coisa que eu tenho falado bastante, a gente tem procurado aqui no Rio Grande do Sul, na OAB, sair bastante para conversar com os advogados, o nosso presidente tem se preocupado bastante com isso, em razão do INSS digital. Nós vamos ter que dialogar muito ainda sobre o tema, né? Porque vai levar muitos anos para ele ser de fato concretizado. Mas uma das questões que eu tenho sentido assim muito interessantes para quem já vem militando, e é o teu caso também, né? Tu tens aí acho que 2 gestões como presidente da comissão aí de Santa Catarina, né? Se não me falha a memória, e fora toda a militância que tu tens pelo IBDP e por outras entidades, e a gente nota que talvez nunca tivemos um momento assim de diálogo com o INSS como o INSS digital ele está proporcionando, né? Talvez alguns vão referir, bom, mas é porque agora é do interesse deles, né? Eles estão com os servidores todos se aposentando, o INSS não tem mais como atender, agora interessa buscar advocacia previdenciária para terceirizar o atendimento, para facilitar a vida da Previdência. Eu até acho que sim, de certa forma, essa crítica ela tem que ser feita, mas a gente tem tido assim uma possibilidade de acesso, de conversa com os gestores do INSS digital, para aprimorar o sistema,
para inserir novas tarefas, novos processos, que nunca tivemos antes, né? E eu agregaria isso também, a própria capacidade postulatória plena que hoje a gente tem com o INSS digital, que é um sonho da advocacia desde a Constituição de 88, né? A gente poder postular o processo a qualquer momento, de dentro do escritório, ou de casa, final de semana, né? E agora, lógico, abre-se um desafio enorme para a advocacia previdenciária, e aqui, em especial, na minha visão, para as seccionais da OAB e para o próprio Conselho Federal, as comissões de previdência, no que se refere a postular melhorias constantes, né? A gente não pode, a gente tem que estar constantemente avaliando o sistema, porque o sistema não foi feito, penso eu, para os advogados, né? Ele foi um sistema feito para as entidades, né? Então ali a gente tem um monte de dificuldades de fazer uma petição extra, uma petição de mero andamento, a juntada de um documento fora do prazo, um documento que não esteja pertinente ao prazo, uma retificação de uma informação, as próprias cartas de exigências, na segunda carta de exigências não vem a notificação corretamente, as próprias férias forenses, por que não, né? O período de parar o advogado em janeiro, por que não a gente ter também a parada do INSS digital, porque a Previdência trabalha todo o período, né? Não é que nem o judiciário. Então, no INSS digital em si, eu vejo realmente um cenário assim de futuro muito bom, assim, mas eu acho que vai depender muito da postura das duas instituições. E Gisele, um ponto que eu vejo também muito desafiador para a advocacia previdenciária, o Luiz está perguntando, né, o Luiz Diógenes, seja bem-vindo, Luiz. O nosso tema, Luiz, desafios da advocacia previdenciária, ou para a advocacia previdenciária, nós precisamos urgentemente judicializar menos, né? Eu venho dizendo isso nas palestras, não sou a única voz que fala isso, né? A gente sabe disso, mas muito eu penso das consequências que a gente vive hoje de uma jurisdição mais utilitarista, de uma jurisdição que tenta sobreviver mediante um caos de processos, de recursos, um discurso econômico que se agudiza cada vez mais dentro da Previdência e que normalmente não é coerente com a realidade das contas, né? O IBDP provou isso o ano passado, por ocasião da CPI da reforma, por ocasião da própria discussão sobre a reforma, né? E certamente isso se dá porque nós temos uma estrutura administrativa que não funciona, né? E eu cada vez mais vejo que essa estrutura administrativa ela não funciona porque o Constituinte, quando pensou a estrutura administrativa, ele pensou num tribunal administrativo que caberia a ele corrigir os desmandos, os desvios do processo na agência, né? E a partir do momento que a gente não tem o acesso ao recurso administrativo, a gente não consegue resolver pequenos litígios, como um reconhecimento de uma união estável, como a aceitação de um PPP, uma pesquisa externa para ouvir um vizinho, um oficiamento para trazer uma ficha de registros de empregados de uma empresa, e a gente leva essas pequenas demandas, que são muito simples, para um magistrado ter que analisar e abarrotar o gabinete dele de processos com demandas fáticas simples, que poderiam ser resolvidos no processo administrativo, a gente chega a uma conclusão que nós temos hoje duas estruturas fazendo a mesma coisa, né? Em matéria de aposentadoria especial, a doutora Adriane Bramante demonstra no livro dela, a principal referência que a gente tem hoje na área, que o INSS praticamente indefere 99% dos pedidos. Quer dizer, o órgão que concede a aposentadoria especial hoje no Brasil é o Poder Judiciário. Numa primeira leitura, a gente poderia dizer assim, não, isso é bom para os advogados, está fortalecendo o processo, advogado ganha-pão é o processo. Só que no contexto atual, né, no ano 2018, a gente verifica que, na verdade, isso começa a vir em detrimento da advocacia, porque essa quantidade de litígios está formando esse caldo restritivo, uma jurisprudência defensiva, um judiciário que não consegue mais dar conta de tantas demandas e demandas muito simples, que não caberia a ele, no meu entender, resolver, né? Então, eu vejo esse um ponto, assim, um grande desafio para a advocacia previdenciária e para todos os atores do processo previdenciário, né? Nós temos que pensar num processo administrativo
de fato mais efetivo. A gente fala muito nos eventos que está melhor, que melhorou, mas de fato está igual. Nós precisamos de uma jurisdição mais efetiva, nós precisamos de um tribunal administrativo que os recursos subam com rapidez, que o INSS cumpra as decisões do Conselho de Recursos, e que talvez a gente possa levar menos ações à justiça. E os tribunais possam dedicar mais tempo aos hard cases, né, às grandes causas, que é o que interessa para o desenvolvimento da nossa disciplina. Não sei se tu enxerga dessa forma também assim, a relação entre o processo administrativo e o processo judicial. Eu penso igual, Alexandre. Eu acho que a gente tem que fortalecer o processo administrativo. Melhorou? Tá dando retorno melhor aí ou ainda tá dando muito eco? Agora estou ouvindo super bem. Então tá ótimo. Eu acredito também que o processo administrativo se torna cada vez mais importante, e eu acho que falta talvez uma análise administrativa disso mesmo, porque até a Vanessa Bueno coloca aqui que a grande judicialização é em decorrência da falta de aceitação dos pedidos na via administrativa. A gente não judicializa porque a gente quer, a gente porque não tem a resposta favorável na via administrativa, que a gente sabe muitas vezes de matéria extremamente pacífica na justiça, né? Por exemplo, a contagem de tempo até 95 por categoria. É um absurdo o INSS não concluir isso, ficar pedindo PPP, né? Documento que nem existia na maioria desses períodos de processo de trabalho que se encerrou antes de 95, né? Então, tem certas coisas que não se precisaria judicializar. E entendo que cabe aos órgãos administrativos esse olhar para si, né? E tentar aprimorar isso. A gente viu em alguns momentos na questão do Conselho de Recursos, né? Do INSS, da Previdência Social, que visou um pouco isso, mas que depois deu uma retornada àquela orientação inicial, né? Mais restritiva de resposta. E eu percebo também. E daí eu falo um pouco sobre a questão do advogado previdenciário que trabalha com servidores públicos, né? A gente está tendo esse viés que você estava falando antes, da economia, né? Do governo olhar o corte de benefícios, de qualquer tipo que sejam benefícios assistenciais, aposentadorias, pensões, auxílios doenças, cortar custos e cortar benefícios, muitas vezes com mudanças de entendimentos administrativos, como foi o caso das pensionistas, dos servidores civis. Eu não sei se vocês chegaram a ter alguns casos disso, eu tive muitos casos aqui no escritório, que simplesmente o TCU mudou de ideia e entendeu aplicar uma posição atual para benefícios que tinham sido concedidos com base em lei anterior, que não exigia a dependência econômica para as filhas solteiras dos servidores. E ele começou a cortar benefícios, inúmeros benefícios de pensão por morte, e isso causou uma judicialização enorme, né? E a justiça, até agora, tem sido totalmente favorável à manutenção das pensões, né? O tempo rege o ato, vale a lei vigente no momento do óbito. No momento do óbito não se exigia isso das pensionistas, se exigia que ela fosse filha solteira e não tivesse cargo público. No mais, era isso que ela tinha que provar. E daí, assim, essas alterações administrativas ferindo o direito adquirido, matéria já pacificada no Supremo, né, de que vale a lei vigente na data do óbito. Então, uma renovação daquilo que está pacífico. Agora, no caso do INSS, as aposentadorias por invalidez, porque essa nova leva de revisão que a gente teve no Pente Fino foi com relação a isso. E a gente diversos casos de pessoas que tiveram tipo cortado, não tem mais opção de retorno ao trabalho, né? Teve casos que estava há 8 anos no benefício, tem 59 anos de idade, caiu no pino e foi cortado, não tem como na atividade. Além das doenças que ele tinha na data, ele ainda teve novas doenças diagnosticadas, né? Então, essa análise administrativa apenas corte de despesas tem dificultado muito. Com certeza.
Com certeza, eu concordo contigo plenamente. Assim, esse é um tema, aliás, fundamental, né? A Priscila aqui, ela refere também a respeito do tempo de espera do advogado na fila dos advogados nos postos. Ela refere à questão da ACP, né, da nossa ação civil pública do Conselho Federal, que, lógico, ela vai continuar a ação civil pública, mas a ideia é que com o INSS digital a gente tenha uma substituição, né, Priscila, pela plataforma digital. E aí, logicamente, que surgem todos esses desafios aí que a gente tem visto. Registrar a presença aqui também do doutor Roberto de Carvalho Santos, nosso querido amigo do EPREV, sempre presente em todos os debates envolvendo a advocacia, doutora Luci, Mara Carlesi, que alegria, doutora Ana Cláudia, né? Doutora Vanessa, que fala da judicialização, doutor Fábio, direto do Pernambuco, do Recife, que alegria, né? Então, todos presentes, nosso tesoureiro Emerson, né? E, pessoal, obrigado por estar participando dessa live que tem como objetivo principal discutir a advocacia previdenciária, porque, afinal de contas, estamos no mês do advogado, né? O mês de agosto é um mês muito importante para a gente, é um momento de reflexão do futuro da advocacia, né? E eu acho que a advocacia previdenciária realmente vive essa encruzilhada. Gisele, tem um tema que eu não poderia perder a oportunidade de conversar contigo, por saber que a vocação que o teu escritório possui com relação a ele, e saber que é um tema ainda muito tímido dentro de nós previdenciaristas, em que pese a visão do IBDP sempre insistindo no tema, elencando oficinas, inclusive promovendo cursos, que é o tema da previdência privada, né? A gente tem vivido um momento aí de debates em razão do FUNPRESP, né, a Previdência Privada dos Servidores Públicos a nível federal, os servidores com dúvida se aderem ou não ao novo sistema, advogados de cabelo em pé por terem uma dificuldade tremenda em orientar os clientes que surgem, porque todos nós estamos muito acostumados com a advocacia pública, previdenciária, e em que pese haver vários pontos de contatos entre uma e outra, a gente sabe que a natureza da previdência privada ela é essencialmente civilista, né? Então o contrato é o grande formador de direitos e obrigações. Então a gente se aperta bastante. Eu aqui gosto muito do tema e no meu mestrado lá na PUC São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar bastante esse tema em razão da tradição lá do curso em enfrentar a previdência privada. Mas queria perguntar a tua opinião, assim, tu achas que a previdência privada vai ser uma realidade para a advocacia? Como é que tu enxerga assim os advogados previdenciaristas públicos mexendo com esse tema? Ou se não, vai continuar um tema separado da nossa realidade, não vai haver um ponto de contato maior do que o que existe hoje? Como é que tu tem enxergado tudo isso? Eu acredito que a previdência complementar vai ser uma realidade na vida dos advogados previdenciários. Por quê? Porque hoje em dia a gente faz muito aqui no escritório, por exemplo, uma análise financeira da previdência para aqueles clientes que querem uma consultoria. Então, aonde é melhor eu colocar o meu dinheiro? Né? Às vezes eu ainda tenho Perfeito. tempo para contribuir. Aonde eu devo colocar? Qual sistema eu devo confiar? Porque agora, ainda mais em épocas de reforma, que o governo gastou tanto dinheiro para falar mal do regime geral, né? E que agora se fala, inclusive, que servidor só tem privilégios e que o servidor agora vai se aposentar com o mesmo teto do INSS, as dúvidas começam a ser mais complexas do que quanto tempo eu preciso para me aposentar ou qual vai ser o valor do meu benefício. Quais os sistemas eu tenho disponíveis, quais os regimes eu tenho disponíveis e como que eu faço para ter a qualidade de vida na aposentadoria? Porque essa é a dúvida maior agora de quem está entrando, né? Ou quem já está, digamos, até a faixa dos 50 ali. Quem já está acima dos 50 já está mais preocupado com a data da aposentadoria. Que data eu posso me aposentar, né? Quem está entrando, quem é um pouco mais novo, agora tem que analisar qual regime eu devo confiar, onde é que eu devo colocar as minhas fichas, né? E a previdência complementar vem como uma realidade, tanto para os servidores
quanto para quem está no regime geral e deseja receber algum valor a mais, né? Porque a gente sabe que, provavelmente, eu não acredito que eu vou me aposentar, por exemplo, com as regras que existem hoje. Com quais regras? Não faço ideia, né? A previdência complementar me dá um pouco mais de controle, não é totalmente segura também, né? É um pouco mais de controle com relação às regras. A gente sabe que, apesar de ser contratual e ser facultativa, né? A gente tem uma realidade, muitas vezes, de que os regulamentos podem mudar. As regras do cálculo, inclusive, das previdências complementar, não é fixa. O STJ já disse que o que vale não é a regra de quando você entrou, também é a regra de quando você vai começar a receber o benefício, né? Mas eu consigo participar dos conselhos, eu consigo participar um pouco mais da formação das regras do que no regime geral ou no regime próprio, que são emenda constitucional, leis, então, a gente tem a previdência complementar como sim uma área de que acredito que os advogados previdenciários vão ter que começar a estudar, a se especializar, a se aprofundar um pouco mais na análise, porque hoje em dia, para quem já está cumprindo os requisitos, a gente ainda foca muito nos regimes que tinham, mas para quem já está com um tempo, pelo menos uns 10 ou 15 anos de contribuição futura, a análise da previdência complementar tem que ser levada em consideração, né? Quem ainda não cumpriu os requisitos ou está um pouquinho mais distante de cumprir os requisitos para uma aposentadoria, tem que considerar quais são as opções, porque previdência também envolve muita inteligência e educação financeira, né? Não adianta colocar todos os fichas num lugar só, como era antes o servidor de aposentadoria na aposentadoria. Hoje a gente sabe que não é assim. Quem entra, né, começa a contribuir hoje no serviço público, vai se aposentar com a média das contribuições e vai se aposentar com a média. Então, como que ele vai fazer para ter uma qualidade de vida? Além disso, você aposentar. Perfeito. Não, eu te ouvindo aqui, fico refletindo, né? Aí nasce um novo desafio, né? Eu te provoquei com relação à previdência privada. Na última sexta-feira, eu integro aqui no Rio Grande do Sul o Conselho Deliberativo da OABPrev, e ali a gente está sempre aprendendo sobre previdência privada, né? E um dado interessante que uma consultoria, que presta consultoria para nós, na parte econômica, comentou que a previdência aberta, nos números, ultrapassou a previdência fechada no Brasil, né, que tradicionalmente foi a previdência mais forte, principalmente em razão das grandes empresas estatais, né, a Caixa Econômica, Petrobras e Banco do Brasil. Eu fico pensando o mercado que vai se abrir no futuro para a advocacia, quando esses benefícios estourarem, quando se precisar da aposentadoria, considerando que hoje as pessoas sequer compram a previdência privada enquanto previdência. As pessoas compram hoje os VGBLs, os PGBLs, como uma aplicação financeira. Às vezes, até uma venda casada para comprar um imóvel, o banco, para liberar o financiamento, ele te oferece uma previdência privada. E as classes mais desfavorecidas da população estão adquirindo bastante também, né? Então, eu acho que esse é um tema que certamente vai fazer parte aí desses desafios, né? Mas eu comentei que eu ficava te ouvindo, Gisele, e refletindo sobre uma questão também que tem me preocupado bastante, que é a questão do estudo mesmo, né? Agora uma questão bem ontológica, né, da advocacia. Impressionante como a advocacia previdenciária tem demandado o constante aperfeiçoamento, o constante estudo sobre a matéria, né? Não apenas do ponto de vista técnico, né? Conhecer a legislação, conhecer as regras do jogo, não apenas a questão da jurisprudência também, não apenas entender os posicionamentos dos tribunais, que hoje é requisito fundamental. Não tem como ingressar na área previdenciária hoje sem entender como pensa o STJ, sem entender como pensa o STF, os tribunais regionais, mas cada vez mais se fala na tal da hermenêutica, né? E no processo do juiz decidir, né? Então, quais são os critérios que o juiz deve utilizar para formar sua convicção,
para trazer uma decisão ao caso concreto. E o que eu tenho verificado, e o IBDP tem trabalhado muito isso, inclusive vai ter uma conferência especial no nosso congresso, né, em Gramado, com a presença de diversos colegas em conjunto, doutor Marcos Seral, doutora Melissa Folman, doutor Diego Schuster, e outros colegas, não tenho certeza se teu nome também está presente nessa conferência, Gisele, mas que vai tratar especificamente da hermenêutica, né? Porque diante desse contexto de crise econômica, de discurso utilitarista, né, de um processo visto de uma maneira utilitarista, às vezes a gente chega a algumas conclusões, assim, por parte das decisões, que a gente vê que não são calcadas num processo que se faz necessário, né? Então fica, bom, é o que diz a lei, né? O que diz a lei, no caso concreto? O que deve dizer a lei em matéria previdenciária? Quais são os valores que o juiz deve sopesar no momento de aplicar uma decisão que diz que a decadência é constitucional ou que não cabe se falar numa desaposentação? Quais são os argumentos? Eu tenho notado cada vez mais, e prestigiando aqui os colegas, doutora Priscila, né, o Luiz, a Marilene, a doutora Ana Cláudia, né, que já se manifestaram, nossa secretária-geral, doutora Helenice. Eu tenho notado cada vez mais que a decisão em matéria previdenciária ela não vem calcada num processo hermenêutico minimamente aceitável, né? E eu acho que isso é um pouco, sim, consequência do estado atual de coisas que a gente vive, né? Esse confronto que se faz ao papel da Previdência no Brasil, né? E para que vai servir? Tu comentaste agora há pouco, né, dos servidores públicos. A gente verifica, por exemplo, que a expectativa do servidor público é diferente da clientela do regime geral, porque o regime geral já está conformado que aquele conceito clássico de aposentadoria não existe mais. Ninguém mais vive de INSS. Salvo, logicamente, aqueles 30, 40 milhões de pessoas que têm no INSS o papel do INSS mais como política pública, né, de manutenção do salário mínimo. Mas pessoas que contribuem a mais no teto, por exemplo, sabem que vai ser importante o papel da Previdência, mas se não se pensar em outros investimentos ou numa Previdência privada, vai ser difícil. Aquela ideia, né, dos dois velhinhos na beira da praia curtindo a aposentadoria não existe mais. E agora os servidores públicos... né? Hã? Só em previdência privada e olhe lá, né? Porque se for pensar, a previdência aberta, por exemplo, eu não sei se os colegas já fizeram uma análise de contrato de alguns desses planos, mas eles são muito piores do que as previdências fechadas. E a maioria dos segurados está comprando porque está desesperado, porque não sabe o que vai acontecer, se a reforma vai passar, se não vai passar, porque acha que o regime está quebrado, né? Seja o público regime geral, seja o público regime próprio, e está comprando com os bancos essas previdências que mais são seguros e que não vão garantir benefício realmente que mantenha a qualidade de vida. Muitos deles sequer vão garantir benefício por um longo tempo e boa parte das arrecadações fica para o banco, né? Então, assim, a previdência complementar, ela bem organizada, bem feita, e bem analisada antes do requerimento, da compra, é uma coisa. Agora, você comprar só porque está assustado, né? Isso é complicado, porque a gente vê muita gente fechando plano, ou que não é previdência, é seguro, que está sendo vendida como previdência e seguro, mas na verdade é basicamente seguro, a pessoa, se não tiver o infortúnio, não vai receber. E outro que, por exemplo, a pessoa contrata, teoricamente, aposentadoria e pensão, só que, na verdade, ela está contratando aposentadoria ou pensão. Então, se ela acumula lá 1 milhão no saldo de conta e opta por se aposentar, recebe 2 meses do benefício, falece, não vai deixar pensão, porque ela contratou um ou outro. Se ela usou a aposentadoria, o dinheiro, aquele 1 milhão que ela sacou 2 meses, fica para o banco, né? Então, assim, os contratos de previdência aberta tem muitas cláusulas que não esclarecem, que muitas vezes as pessoas não sabem o que estão contratando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque existe que seja bom, não é porque tem o logo ali do banco tal ou do banco tal que seja, não é nem o mesmo CNPJ. É só o logo, mas não tem a vinculação mais considerável com o banco, né? E sem dúvida, assim,
a forma como se vê a Previdência está mudando. E a hermenêutica, né, a forma de interpretação das normas, feitas muitas vezes por juízes que não têm um estudo aprofundado da matéria, alguns ministros que sequer gostam da matéria, né, que relegam os seus assessores à análise, isso tem dificultado muitas vezes a análise social do direito previdenciário. Perfeito. E aí, importante, né, Gisele? A gente gosta de falar e não tem nenhum problema em falar. O trabalho da Diretoria de Atuação Judicial, qual tu és a nossa coordenadora, e eu tenho a alegria de participar já há algum tempo, e muito aprender com os colegas que estão ali hoje, tem sido muito isso também, né? A gente vê que, no fundo, a atuação ela é importante, o peticionamento é importante, a sustentação é importante, mas esse caldo que a gente está, dentro do possível, tentando construir lá em cima, porque os advogados previdenciários, a advocacia previdenciária não consegue fazer uma advocacia de tribunais superiores porque os nossos clientes não têm condições de bancar a nossa ida a Brasília para brigar por importantes causas, né? Salvo quando nós estamos representando alguma entidade, né? Uma associação. Então, eu vejo que a importância do amicus curiae. Pois não. E nós também, daí uma correlação, nós não temos, até onde eu sei, nenhum ministro especialista em direito previdenciário. Nós temos nos tribunais e nas justiças, principalmente a federal, né, o TRF e a Justiça Federal de primeiro grau, nós temos juízes que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado em direito previdenciário. Nos tribunais superiores, a gente tem ministros que estudam a parte trabalhista, a parte penal, a parte constitucional, mas ali a gente não tem, a meu ver, pelo menos, ou de meu conhecimento, nenhum ministro que se encante pela matéria previdenciária e que desenvolva os seus estudos nessas áreas. Então, a gente tem um debate, muitas vezes, baseado em princípios que sequer são relacionados à nossa área de atuação. Tem muitas decisões baseadas em de arrecadação e financeiro. Perfeito. Eu só fazendo uma correção para os colegas que nos assistem, eu estava olhando aqui a programação do nosso congresso, em outubro, em Gramado, né? Na verdade, a conferência especial não será sobre hermenêutica, será sobre os impactos das alterações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro da Seara Previdenciária, com o Dr. Marco Aurélio Seral, com a Melissa, com o Diego Schuster, Fábio Souza e o Dr. Alberto Patino Vargas, né, procurador federal. E a palestra sobre hermenêutica previdenciária e a proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais ficará por conta do nosso mestre, Dr. José Antônio Savares, vai abordar esse tema. Esse é um dos temas mais atuais, porque ele trata da interpretação do juiz no processo decisório, a interpretação do direito, né, e a descodificação, pegar o código e aplicar o caso concreto, como eu digo, né, e o Savares, na condição de magistrado e um cientista do direito previdenciário, aí, a nossa maior referência. Então, o nosso congresso, fazendo um pequeno corte aqui, Gisele, nós temos 1 hora para a live, eu estou prorrogando um pouquinho, porque a gente atrasou no início, mas o nosso congresso vai estar fantástico nesse sentido, né? Porque grandes temas, né? E mesmo com o aumento das oficinas, a quantidade de palestras continua enorme. Nós já estamos com quase 1.000 inscritos no congresso, pessoal. Tá? Provavelmente aí teremos uma quantidade de participantes que baterá recordes, né? E existem limitações às inscrições, logicamente, que é o espaço físico. Então, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso congresso brasileiro, acessem o site do IBDP, né? Acessem o site do IBDP, tem o hot site do congresso do IBDP, façam a sua inscrição, garantam seu espaço nesse evento que vai ser realmente assim fundamental no ano que se vive, né? A Priscila pergunta, e eu vou prestigiar a pergunta dela, porque foi também reiterada após pela doutora Lucy, sobre a nossa opinião, Gisele, sobre o parcelamento com diminuição de valores progressivos para os aposentados por invalidez, diminuindo porcentagem, se a gente considera legal. Eu não tenho a certeza se eu estou interpretando corretamente o que a doutora Priscila refere, mas acredito que ela fale da mensalidade de recuperação, que seria, né? Não sei como é que tu vê esse assunto, não sei se tu teria condições de falar um pouquinho sobre ele, Gisele.
Se é o que eu estou interpretando, é aquela mensalidade de recuperação, que seriam os 18 meses previstos para quem recebe o benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, que quando cessa, então quando ele passa, por exemplo, pelo pente fino, e a gente teve alguns clientes que estão nessa situação, ele recebe 100% por um período, 50% por 6 meses, e depois 25% por 6 meses. Então, ele vai tendo uma redução gradativa do benefício. É importante destacar que a pessoa, durante esse período, ela teria que, então, ir procurando algum emprego, né, algum retorno ao mercado de trabalho, mas ela não tem nenhum impedimento de requerer novo benefício de auxílio-doença durante esse período de... Oi, pessoal, eu acho que o Alexandre caiu, mas a gente pode continuar conversando. Na verdade, então, eu estava falando sobre a questão da mensalidade de recuperação. Vou aguardar para ver se o Alexandre consegue pedir para entrar. Como eu estava falando, né? Na verdade, a questão da mensalidade da aposentadoria por invalidez no caso de previsão de cessação. Como que acontece? Ao passar por um pente fino, como é o caso, por uma perícia administrativa, o INSS, o perito do INSS pode entender que seria o caso de se encerrar o direito ao benefício, que houve a recuperação da capacidade de trabalho. E nesse caso, a pessoa não tem a cessação imediata do valor pago. Começa-se primeiro a receber por 6 meses 100%, por 6 meses 50% e em 6 meses, então 18 meses ao todo, 25%. Neste período, o segurado pode, entendendo que houve piora ou que ele não tem capacidade de retornar ao mercado de trabalho, ele pode novamente levar o pedido de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez ao INSS. Ele pode também recorrer à justiça e judicializar, então, a manutenção desse benefício, inclusive pedindo uma tutela, né, ou uma liminar, para que não haja a cessação, né? Se ele fizer isso dentro dos 6 meses, antes de interromper o pagamento ou diminuir o pagamento, ele consegue, então, receber, através de tutela, a manutenção desse benefício. Com relação a essa mensalidade, eu entendo que ela é constitucional, sim, essa mensalidade de recuperação. Ela, inclusive, dá um respiro a mais para aquelas pessoas que estão na aposentadoria por invalidez há bastante tempo e que vão ter dificuldade de retorno no mercado de trabalho. O Alexandre está me avisando que está voltando agora. Vou avisar para ele para ver se ele consegue pedir para entrar. Só um minutinho. Vou ver se ele consegue solicitar aqui o ingresso. Porque daí eu coloco ele aqui na live também. Eu peço desculpa ao pessoal porque a gente teve alguns probleminhas na live hoje, mas da próxima vez a gente tenta com um pouco mais de experiência, daí espero que não aconteçam os mesmos erros. Elba, tudo bem? Então, que mensalidade? A gente estava concluindo a live pelo site do IBDP e houve uma pergunta da advogada Priscila com relação à questão de se eu considerava, ou se eu e o Alexandre considerávamos válida a diminuição gradativa da aposentadoria por invalidez nos casos agora do pente fino, nos casos de perícia em que o INSS e o perito representando o INSS entende que a pessoa que estava aposentada por invalidez, então não era só um auxílio-doença, perdeu o direito de continuar no benefício, então retornou à capacidade de trabalho. Nesse caso, eu entendo sim que ela é constitucional, que ela é válida, porque ela inclusive garante ao menos o recebimento por um tempo do benefício. Ela não faz o corte imediato do benefício, que a meu ver seria pior, porque o aposentado por invalidez que recebe o benefício há mais de 5 anos, ele tem uma dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Primeiro porque às vezes ele tem idade avançada, depois porque estar 5 anos fora do mercado de trabalho, qualquer que seja a área da pessoa de atuação, muitas vezes é uma dificuldade de reinserção imediata.
Se você tá 6 meses afastada, 3 meses, a 1 ano, já é um pouco difícil, né? Agora, imagina você tá 5 anos afastada, recebendo um benefício de aposentadoria por invalidez, e daí você recebe alta do INSS e tem que voltar, procurar um emprego, né? Muitas vezes você vai para a empresa às vezes nem existe mais. Vários casos de aposentado por invalidez tiveram o contrato suspenso e vão então retornar, alguns até aposentados por invalidez de acidente de trabalho, e tentam retornar ao mercado e não conseguem porque a empresa não existe mais. Então, eles fazem a documentação de encerramento do contrato e vão procurar outro local para trabalhar, né? Ou até, muitas vezes, o aposentado por invalidez pode, e tem que lembrar disso, pode solicitar ao INSS que lhe garanta a readaptação profissional, né? Que então lhe forneça um curso, treinamento, material, para que ele possa voltar a trabalhar, para que ele então tenha as condições, talvez até de trabalhar em outra área ou de se atualizar na sua própria área, para que ele possa retornar ao mercado de trabalho. Porque depois de mais de 5 anos afastados, a chance desse segurado efetivamente conseguir retornar à atividade de uma maneira imediata, né, que seria a cessação imediata do benefício, isso seria bem pior, né? Então, nesse caso, a permissão legal do pagamento de pelo menos por mais 18 meses, com uma diminuição gradativa do valor, eu entendo que, na verdade, é um entendimento favorável ao segurado e que permite, inclusive, que ele discuta judicialmente e, quem sabe, até consiga uma tutela para manutenção do benefício, para que possa, então, efetivamente não ter o corte, né? Porque ele pode pedir judicialmente a manutenção do benefício e passar por uma perícia judicial, onde o perito pode verificar que ele, na verdade, é capaz ou que é incapaz, né? Então, vai depender de qual vai ser a resposta também do perito judicial. Mas essa possibilidade de continuidade do pagamento por 18 meses me parece uma coisa positiva no caso. Aqui uma pergunta do Jackson. Aposentadoria agendada junto à agência do INSS e, ao apresentar o protocolo de agendamento, foi informado do impedimento de estar ali com a finalidade protocolar, apresentar os documentos necessários para o benefício pleiteado. Foi informado que os advogados que realizaram cadastro junto ao INSS digital não serão recebidos documentos presenciais junto à agência. Foi informado do artigo 3º do acordo entre a OAB e a INSS. Está correto? É opcional se apresentar junto à agência ou o cadastro impede o advogado da apresentação de documentos junto à agência? Para explicar um pouquinho como é que funciona o INSS digital, tá? O advogado que começa a protocolar os pedidos no INSS digital deve fazer a juntada de documentos através... O requerimento começa digital, ele segue digital. Assim como o requerimento agora da aposentadoria por idade, que é digital, inclusive para os urbanos, os segurados urbanos, eles não usam o INSS digital, eles usam o Meu INSS e eles não conseguem mais protocolar pedidos de aposentadoria por idade urbana nas agências. Agora se exige que ele seja feito todo online, todo digital. E nesse caso, o cumprimento das cartas de exigência normalmente, no caso do INSS digital, através do advogado, se dá pelo mesmo meio, através do INSS digital. O processo continua online, salvo, existem exceções, no caso em que se requer a entrega do documento original ou, por exemplo, da carteira de trabalho, a apresentação física da carteira de trabalho. A carta de exigência pode pedir isso, né? Então, no INSS digital, se você começou o protocolo do pedido no INSS digital, você continua naquele meio, salvo se houver a solicitação de entrega física de algum documento para conferência, por exemplo, de fraude ou conferência das guias de forma física pelo servidor. E daí eles vão indicar, né, qual agência que você requereu, eles vão indicar para entregar lá. Uma coisa que até tem sido requerido no INSS digital é que a digitalização dos documentos, né? Então, quando você escaneia um documento para juntar no requerimento, que ela seja muitas vezes em cor,
Não seja preto e branco, seja uma digitalização colorida para que fique mais fácil de se verificar se está tudo de acordo, se há alguma rasura na carteira de trabalho ou na guia, para que você possa comprovar de uma forma mais fácil alguns documentos que estão sendo juntados. Lembrando também que o CNIS, né, é documento amplo para fazer a prova do tempo, mas que muitas vezes essa apresentação física do documento pode ser requerida. Agora, se você começou o requerimento no INSS digital, você deve fazer a entrega dos documentos necessários também no INSS digital. Ok? O Alexandre está dizendo que está com dificuldade de voltar, mas acho que então a gente pode encerrar. Eu agradeço a todos pela participação. Foi, para mim, um desafio muito interessante fazer essa live, foi a minha primeira no Facebook. Eu gostei muito de poder participar, né? Através desse espaço que o BDP abriu para que a gente possa trocar uma ideia, eu, Alexandre, para que a gente possa também abrir para perguntas de vocês, para que a gente tenha, então, esse debate de uma forma diferente, né? De uma forma bem específica já desse meio digital e que possa talvez aproximar ainda mais a diretoria, as diretorias, né? Dos nossos associados, quem sabe até buscando melhorias, obtendo sugestões através das perguntas. A gente agradece a participação de todos, pede desculpa por alguma inconveniência ali de cair, de voltar, porque essas coisas digitais têm essas peculiaridades e a gente ainda está aprendendo essa ferramenta, mas o IBDP sem dúvida pretende usá-la outras vezes para possibilitar esse diálogo mais próximo com os associados. E a gente deixa o convite então a todos que participem com a gente do nosso Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, que esse ano acontece 18, 19 e 20 de outubro em Gramado. A cidade é linda, para quem não conhece, vale a visita. E, sem dúvida, o Congresso do IBDP já se estabeleceu como um momento de muito debate, de muito estudo e também para que a gente possa rever, né, amigos, conhecer novos associados e que vocês possam estar mais perto da gente, da diretoria, trazer as suas sugestões e que a gente possa estar sempre aprimorando e lutando em defesa do direito previdenciário. Eu agradeço a todos.